Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de triângulos e quadriláteros, certo? A nossa aula 6, de 14 a 21 de setembro. Então, vamos pegar já direto a apostila de vocês aqui, não é? Primeiro, nós temos a demonstração de triângulos, não é? Por que são feitas essas demonstrações, né? São feitas construindo pontes antes delas serem projetadas com material que será usado, feito com palitos de picolé, feito com palitos de dente, feitos até de macarrão, certo? Para que se faz isso, né? Esses modelos, eles são feitos para estudar as forças que vão atuar sobre a ponte real. E já descobriu-se, né, que a do triângulo é a que mantém ela mais, de uma forma melhor, né, mais estruturada, que menos incidência de quebrar, de balançar, ela suporta melhor as condições climáticas. Então, a gente tem os elementos de um triângulo, não é? Então, nós temos os vértices. O que são os vértices, né? Esses encontrinhos aqui, cada vez que eles se encontram é um vértice. O lado, né? De A até B, A maiúsculo até B maiúsculo é um lado, de B maiúsculo a C maiúsculo é um lado, de A até C é um outro lado. Ângulos internos, pessoal, interno, dentro, a gente tem, né? O Azinho, Bzinho e o Czinho, né? Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Por que tem um chapeuzinho em cima? Porque ele se refere a ângulo. E o ângulo externo é esse aqui, não é? Tá na cor verde mais clarinha, que ele vai, no caso aqui, ele vai formar 180 graus, certo? Continuamos, a gente vai ter o quê? A classificação dos triângulos. Quanto à medida dos lados, né? Ele vai ser equilátero, isósceles ou escaleno, certo? Tá na apostila de vocês. Todos os lados têm medidas diferentes, né? Dois de seus lados são congruentes, possuem a mesma medida, certo? E o equilátero, onde todos os lados são congruentes. Depois, de acordo com a medida dos ângulos internos, eles podem ser acutângulo, retângulo ou obtusângulos, certo? Aqui também a gente tem aqui, ó, um lembretezinho falando sobre os ângulos, né? Quando é um ângulo agudo, quando é um ângulo reto e quando é um ângulo obtuso, certo? Falando de congruências, pessoal, ela vai sempre ser indicada por esses traços aqui. Então, se eu olhar aqui a minha figura primeiro e a minha segunda figura, o que a gente percebe? Não é que uma está de ponta cabeça em relação à outra, não é? Olha lá. Depois, o que a gente percebe? Que de A até D vai ter a mesma medida do que de E até F. Então, ele foi marcado com apenas um traço aqui, um traço aqui. Dois traços em cima, dois traços em cima. Três traços, quatro traços. Por quê? Porque ele está indicando que o 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida, pessoal. Então, algumas atividades falando ali, não é? E os casos de congruência que nós temos, que são 4 casos. Primeiro caso, lado, ângulo, lado, que a gente chama de LAU, quando eles são congruentes, quando eles têm dois lados e o ângulo formado por esses lados, respectivamente, congruentes. Então, aqui, ó, dois triângulos para comparar. Outro, lado, 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 não é? Os lados são iguais um ao outro. Terceiro lado, ângulo, lado e ângulo. Então, eles têm dois ângulos internos iguais e um lado com a mesma medida. Lado, ângulo oposto. Então, a gente tem aqui dois triângulos que são congruentes quando tem um lado, um ângulo oposto a esse lado e um outro ângulo, respectivamente, congruente. Então, esses são os nossos 4 lados de triângulo, pessoal. É assim, ó. A gente vai olhar para as duas figuras e a gente vai ver onde é que elas são iguais, certo? No final da apostila tem um material de apoio para vocês recortarem e sobrepor, né? Colocarem uma figura sobre a outra para ver se elas são congruentes. O que elas são ser congruentes? Elas têm que ter a mesma medida, elas têm que ser a mesma figura, ok?